Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Direito ao Ponto, onde exploraremos com conhecimento o tema apresentado assistência na intervenção de terceiros. Sou Maria Rita e Letícia Beatriz. E hoje estaremos imersos em uma discussão crucial e a respeito da intervenção de terceiros do tipo assistência. Estamos aqui com os professores Marcos, Ana Luísa e Catarina. Nessa conversa de hoje é a respeito da intervenção de terceiros do tipo assistência. Dito isso, estaremos conversando a respeito do conceito, dos tipos e do exemplo. A assistência é uma forma de intervenção de um terceiro dentro de um processo onde auxilia uma das partes, seja no polo passivo ou no ativo da ação. Então, eu estou aqui com o professor Marcos e eu gostaria de saber qual é o papel do assistente na intervenção de terceiros e como que ele pode influenciar o resultado do processo judicial. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite feito por vocês. Para mim é uma honra estar participando aqui do podcast de vocês, ao lado dessas pessoas aqui, esses professores renomados, né? E é isso, me sinto muito honrado de estar aqui fazendo parte. Bom, o assistente ao intervir em um processo judicial como terceiro busca auxiliar uma das partes já envolvidas, fornecendo algumas informações adicionais, sendo argumentos ou evidências relevantes para o caso. Em sua intervenção, pode influenciar o resultado do processo ou fortalecer a posição da parte assistida, oferecendo suporte jurídico e técnico, ao trazer novos elementos que possam impactar a decisão do juiz. Interrompendo a minha colega Maria, eu gostaria muito de fazer uma pergunta para o professor Marcos. E assim, qual é a diferença entre assistência simples e litisconssorcial? Bem, a assistência pode ser simples ou litisconssorcial. Enquanto o assistente litisconssorcial atua com autonomia, figurando como litisconsorte da parte, o simples deve agir apenas como auxiliar do assistido. Não podemos praticar atos que sejam incompatíveis com a vontade deste, ou que há contra ele. Estava muito ansiosa para conversar com a nossa professora Catarina, porque ela disse que já tem um carinho enorme por esse tema e por esse conteúdo também. Então, já que estamos falando sobre intervenção de terceiro tipo assistência, eu gostaria muito de saber se você tem como citar um exemplo. Sim, como falou a Maria, bem pontuou, eu tenho um carinho enorme por esse assunto, porque ele foi o tema da minha monografia quando eu ainda era acadêmica. Foi toda uma emoção porque eu super me identifiquei e claro que eu posso dar um exemplo. Por exemplo, um credor que tem interesse no desfecho de um processo de falência intervir como assistente para garantir que seus direitos de crédito sejam adequadamente protegidos durante o processo de falência. Então, esse credor, ele pode utilizar de vários mecanismos como assistente. Vale relembrar também que deve ser de maneira voluntária, porque todo assistente deve ingressar no processo de maneira voluntária, por exclusiva vontade dele. Então ele pode usar de vários mecanismos como provas para exemplificar que ele tem esse débito e ele deve ser pago. Assim como a Maria, eu também estava muito ansiosa para fazer uma pergunta para a professora Catarina. Quais são os critérios e procedimentos para a aplicação da assistência em uma relação processual jurídica específica e como essa assistência influencia no desenrolar do processo? Então, a assistência em uma relação processual jurídica é aplicada quando uma parte solicita formalmente a participação de outra parte, terceiro ou órgão público em determinado processo. Sim. Seja para defender interesses comuns, prestar esclarecimentos técnicos ou representar um incapaz, por exemplo. Geralmente, a assistência é concedida mediante requerimento formal ao juiz, que avalia os critérios específicos para sua admissão, como a existência de interesse jurídico, legitimidade e pertinência da intervenção. A assistência também pode influenciar no processo ao agregar argumentos, trazer elementos probatórios, adicionais e fortalecer a argumentação das partes envolvidas. Agora vamos passar a palavra para a nossa querida professora Ana Luísa, que ela é uma querida. E eu queria muito perguntar como que a assistência jurídica é definida nos artigos 119 a 138 do Código Processual Civil Brasileiro, pode ser aplicada em situações práticas, como em casos de litígios envolvendo direito de família, como divórcios, como guarda de crianças, e quais são os impactos específicos que essa assistência pode ter na resolução desses conflitos. Boa tarde, gente. Boa tarde, Maria, Letícia. Primeiramente, eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar nesse podcast que eu tanto admiro. Eu queria muito agradecer aqui, eu estou cercada de profissionais nos quais eu me inspiro muito, nos quais eu respeito muito. E esse tema específico dessa pergunta
é um tema muito tocante para mim, porque não sei se quem me acompanha tem noção, mas justamente o motivo pelo qual eu escolhi essa carreira, pelo qual eu escolhi o direito civil como minha área de estudo, foi justamente por situações familiares em que eu passei, envolvendo divórcio e guarda de crianças, envolvendo situações familiares nas quais eu passei quando eu era criança e que eu testemunhei o trabalho de vários advogados incríveis que ajudaram minha família em momentos que mais precisavam. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui respondendo justamente essa pergunta, que é um tema tão tocante para mim. Então, no Brasil, a assistência jurídica, conforme ela foi definida nos artigos 119 a 138 do Código do CPC, Processo Civil Brasileiro, ela pode ser aplicada nessas situações práticas, como em caso de litígios envolvendo direito de família, como divórcio ou guarda de criança. Por exemplo, em processo de divórcio onde um dos cônjuges não possui recurso para contratar um advogado, esse cônjuge pode solicitar assistência jurídica para garantir seu acesso à justiça. Ou seja, nesse sentido, essa ação dele pode impactar diretamente na resolução do conflito por ajudar trazendo um recurso a mais, tendo a situação financeira delicada, tendo esse recurso a mais para usar em seu favor no decorrer do processo. E permite que todas as partes tenham igualdade de condições para apresentar seus argumentos, defender seus interesses perante o tribunal, contribuindo para uma decisão mais equitativa e justa. Ah, sim, entendi, professora Ana Luísa. E gostaria também de ressaltar em outra pergunta, que é, diante da importância da assistência jurídica na garantia do acesso à justiça, como que podemos incentivar uma maior conscientização e disponibilidade desse serviço para indivíduos em situação de vulnerabilidade ou com recursos financeiros limitados? Ótima pergunta, Maria. Podemos incentivar uma maior conscientização e disponibilidade da assistência jurídica para indivíduos em situação de vulnerabilidade ou com recursos financeiros limitados através de campanhas educativas, parcerias entre órgãos governamentais e organizações da sociedade civil e ampliação dos programas de assistência jurídica gratuita ou subsidiada. Além disso, é essencial promover a capacitação dos profissionais de direito para atuarem nessa área e expandir os canais de acesso à informação sobre os direitos e recursos disponíveis para aqueles que necessitam de assistência jurídica. Bom, então agora vamos para uma pergunta do chat que a Letícia Lima mandou, e é uma pergunta que a gente achou muito interessante, que para ingressar em uma ação no papel de assistente, qual o interesse que deve existir? Se eu simplesmente quiser ajudar um familiar, eu posso ingressar como assistente? Nossa, essa pergunta é ótima. Já saíram várias jurisprudências e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que para acontecer o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse exclusivamente jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Então, respondendo a sua pergunta, Letícia, não basta você ter esse interesse somente em ajudar o seu familiar, você precisa ter um interesse jurídico, uma demanda jurídica. Voltando para o chat, a Larissa Manoel perguntou: vocês já comentaram que existem vários tipos de assistência. Eu queria saber mais sobre a assistência litisconsorcial. O que eu posso falar sobre a assistência litisconsorcial são várias coisas, mas alguns pontos importantes é que, por exemplo, não há subordinação entre o assistente e entre o assistido. O assistente, ele pode ir contra os interesses do assistido, coisa que não pode ocorrer na assistência simples. O assistente, ele poderia ter sido parte do processo, mas por algum motivo ele não conseguiu ingressar no processo como parte. Então, ele ingressa como assistente, mas ele poderia ter ingressado como parte. Eu vou tentar dar um exemplo prático do cotidiano que ocorre muito. Por exemplo, você tem uma casa de praia com um amigo, num condomínio, e aí ela acaba sendo invadida. E você sozinho entra com uma ação contra os invasores. Por algum motivo, seu amigo ele não consegue ajuizar a ação também. E aí você defende a parte da casa, a sua parte da casa e a parte da casa do seu amigo.
Então é uma substituição processual. Isso que é a assistência litisconsorcial, porque depois o seu amigo, ele pode entrar no processo também. Ele deveria ter entrado como parte, junto com você, mas por algum motivo ele não conseguiu. Então ele entra como assistente. Já que já falamos sobre a assistência litisconsorcial, existem muitas perguntas no chat sobre a assistência simples. Então, professora Ana Luísa, o que você tem para falar sobre esse assunto conosco hoje? Então, já que ficaram com dúvida com relação à assistência simples, eu poderia trazer mais um exemplo para ajudar o colega a entender e tirar essa dúvida. Vamos lá. Digamos que um amigo meu é dono de um imóvel e ele aluga esse imóvel para mim. A partir do momento que eu aluguei esse imóvel, eu subloco um quarto desse mesmo imóvel para um outro colega. E esse colega subloca um quarto para outro colega e entra com uma ação de despejo contra mim. Se eu for deslocada do imóvel, o sujeito que foi sublocado vai ter interesse nessa causa, porque ele vai ser afetado se eu for despejado. Ele vai perder a sublocação. Então, nesse caso, como ele tem interesse que eu ganhe o processo, ele tem interesse jurídico, já que isso beneficiaria ele também, e pode requerer o ingresso como assistente. Outra observação que eu esqueci de citar é que, nesses casos, o assistente ele não pode ir contra o interesse do assistido, porque ele não é parte legítima do processo. Ou seja, a vontade que prevalece é sempre a vontade do assistido. Agora vamos para a nossa última pergunta do chat, que foi enviada pelo Jones, e ele gostaria de saber se existe algum momento específico da ação que ele precisa ingressar como um assistente. Não existe nenhum momento específico, não existe uma regra. A pessoa pode ingressar como assistente em qualquer fase do processo, na fase recursal, na fase de conhecimento, na fase de execução, qualquer fase. Não há um momento específico para que você possa ingressar como assistente. Acabadas as perguntas do chat e para finalizar o nosso podcast, uma pergunta para a professora Catarina. Aonde os acadêmicos podem pesquisar especificamente sobre assistência? Bom, então, eles podem pesquisar sobre a intervenção de terceiros entre os artigos 119 a 138 do Código de Processo Civil de 2015. Mas, respondendo à pergunta sobre a assistência, eles podem pesquisar do artigo 119 até o artigo 124. Lá você encontra especificamente sobre assistência. O artigo 119, por exemplo, fala: pendendo o caso entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Então, infelizmente, encerramos o nosso podcast aqui com vocês, que para mim, foi um momento incrível. A gente conseguiu aprender bastante com os nossos professores e nossos convidados muito que especiais. Sim, foi muito importante a participação de todos esses profissionais. Super gratificante pra gente. Isso! Super e gratificante. queríamos muito agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite. Amei e muito receber obrigada. vocês. Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Muito honrada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. E estou muito feliz de ter participado ao lado dessas pessoas. Igualmente, também estou muito feliz de ter participado, me sinto honrada. Obrigada, gente. Foi uma experiência ótima.